Shalom, bom dia, paz do Senhor Jesus. Que o nosso Senhor de paz e de misericórdia invade a sua casa hoje. Estou aqui para mais um encontro escatológico, assim como eu prometi a vocês. Vamos dar um curso de até 18 encontros, onde nós estaremos falando especificamente sobre a volta de Jesus e sobre os sinais da volta de Jesus. Eu quero agradecer a você por entrar agora. Você que não vai à escola dominical da sua igreja, não vai ao culto, convide pessoas também que na sua igreja agora não tem trabalho, ou pessoas que gostam da Bíblia e não têm tempo para estudar, que entrem e participem conosco. Eu sou Israel Leocádio, nós estamos em Minas Gerais, aqui na Igreja Batista Betel, uma igreja centenária, abençoada, uma igreja com 105 anos, do qual eu pastorei. Então, seja bem-vindo, faça parte com a gente desse momento. Nós estamos aqui hoje, agora é 8h10, amém? Nós estamos muito felizes com a sua presença. Não saia da nossa live, mande mensagem para outras pessoas, convide outros irmãos para que entrem também nesta live, amém? Que Deus esteja com você. Os irmãos de Betel já estão começando a chegar para a nossa escola bíblica dominical. Se você mora em Divinópolis, então eu quero fazer um convite para você. Avenida Antônio Olímpio de Moraes com a Avenida Divino Espírito Santo, Antônio Olímpio de Moraes, número 1270, no centro da cidade. Então você está convidado. Nossa escola começa às 9h. Tomamos um cafezinho que os irmãos fazem com muito carinho e apreço, e logo depois do café nós participamos aqui de uma linda escola dominical. Seja bem-vindo a este encontro espiritual que nós temos aqui pela manhã. Vamos falar da volta de Jesus. Eu sou Israel, sou professor de escatologia há 35 anos e a gente resolveu trazer para digamos assim, para um encontro mais democrático, os irmãos que estão no Instagram, porque nós temos um canal no YouTube. Se você quiser ir lá nos visitar, Israel Leocádio, Escatologia Fácil com Israel, Escatologia Fácil com Israel no YouTube. E o meu endereço aqui é @IsraelLeocádio_. Amém? Como fazemos em todos os nossos encontros, os dias de culto, nós vamos cantar uma canção. Vamos adorar o nosso Deus. Amém?
Sheila. Bom dia, Mona Lisa. Bom dia, Ana. Bom dia, Alessandra. Deus abençoe vocês. Que Deus esteja com todos nós nessa manhã. Daqui a pouco, às 9 horas, aqui na Igreja Batista Betel de Divinópolis, Antônio Olímpio de Moraes, esquina com a Avenida Divino Espírito Santo, nós começaremos o nosso estudo dominical, nessa escola dominical. E ainda amamos a escola dominical. Você vai chegar aqui na Igreja Batista Betel de Divinópolis. Amém? Venha nos fazer uma visita. Se você mora por perto, dá tempo de você chegar. Se você mora na cidade, dá tempo de você participar com a gente. Bom dia, Leide. Deus abençoe você. Estamos falando já 9 encontros sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. É um tema esquecido da maioria das igrejas. Muitas igrejas se esqueceram completamente deste tema. Alguns até se tornaram ríspidos concernente a esse assunto. Alguns querem dizer, não vamos mexer com isso. É muito pensamento diferente, é muita vontade diferente. Bem, a palavra do nosso Deus diz que o esfriamento do amor seria um dos momentos, um dos efeitos da presença do Espírito do Anticristo. E aí nós temos 2 personagens para que você saiba discernir entre eles. Escreva no seu comentário, você que tem habilidade para isso, e você que trouxe sua Bíblia, escreva na sua Bíblia. Eu tenho dito, escreve na Bíblia, porque a Bíblia você não vai jogar fora. Então guarda na Bíblia, que ela vai ficar lá, a anotação bem guardada, bem servida para você. Existe na Bíblia um personagem chamado Anticristo. E existe na Bíblia um outro personagem conhecido como Espírito do Anticristo. Bom dia, Lene, Natan, bom dia a todos. Escola Dominical às 9. Olha, o Espírito do Anticristo é, na realidade, o mover sobrenatural, espiritual, que convence as pessoas ou mover em contrariedade à vontade de Deus. Anticristo tem alguns sentidos na Bíblia. O primeiro deles, aquele que é contra Cristo. A palavra anticristo seria aquele que é contra Cristo. Seria um erro dizer que é aquele que é contra Jesus, porque na realidade sabemos que Jesus é o Cristo. Jesus é o nome, e Cristo é o seu ministério, que aparece aqui em grego. Christos significa escolhido, ungido, separado para aquele momento. Então, o que é ser ungido? E a palavra Christos em hebraico é Mashiach. Então você vai encontrar Yeshua, HaMashiach, Jesus, o Messias. O apóstolo Paulo, na sua excelência nas palavras, ele chama Jesus Cristo de o Cristo em alguns momentos, em outros momentos de Filho do Homem. E por que ele está fazendo essa diferenciação? Porque ele quer que as pessoas entendam que ele entende daquilo que fala, e as pessoas entendam e saibam diferenciar uma coisa da outra. O Espírito do Anticristo é a ideologia, é a vontade, é o desejo, é o sentimento do mal de parar o progresso do cristianismo, de parar o progresso da mensagem da cruz de Cristo. Nós somos atingidos, movidos e às vezes até cedemos espaço ao Espírito do Anticristo. Sim, claro. Às vezes o agir é tão forte que nós não percebemos. Existe algo no inimigo que deve ser visto e percebido por nós. A palavra de Deus no Velho Testamento e no Novo não apontam diretamente o número de anjos que caíram, mas apontam a possibilidade ou a realidade de um número bem expressivo. Quem convenceu um número tão expressivo como 1/3 dos anjos caíram do céu? Bem, 1/3 de cada 3 seres criados por Deus, na natureza angelical ou na natureza celestial, seguiram a ideologia, a mente maligna de um personagem chamado Lúcifer, que no livro de Ezequiel, no capítulo 28, e em Isaías capítulo 14, ele é chamado de estrela da manhã, porque é como o sol que brilha, Ele andava e a luz andava com ele. Na palavra de Deus vai aparecer também um termo dizendo que ele andava sobre pedras afogueadas, o que mostra mostra Satanás
como anjo de luz, e a sua luz refletida nas pedras. Imagina as pedras preciosas, um planeta inteiro delas, e aquele anjo cheio de luz andando sobre diamantes, berilo, ônix. O reflexo dessa luz fazia com que outros imaginassem chamas debaixo dos seus pés. As luzes acendiam também ali naquelas pedras preciosas, formando uma grande cena, um grande cenário, o que faz com que muitos anjos entendam, e até o próprio Lúcifer, que ele tinha a capacidade, o poder e a autoridade para quebrar o governo de Deus. Ele se levanta contra o Senhor, e ele está em algum lugar que não é a morada eterna, e ele diz: subirei até os céus, acima das estrelas, acima das mais altas nuvens, no monte santo da congregação me firmarei. Ele está dizendo que vai subir até a habitação de Deus, porque na habitação de Deus não há pecado, não há ira, não há revolta, não há traição, não há nada disso. Então a presença de Deus é santa e permanece santa. Ele está em algum lugar onde certamente apresentam-se ali aqueles que estavam seguindo a ele. Um texto, e a Bíblia diz como ele conseguiu isso. Como Lúcifer conseguiu esse intento extraordinário? Da mesma forma que ele faz hoje. E aí vem um segundo personagem chamado Anticristo. O Anticristo é uma pessoa que receberá todo o poder do espírito do Anticristo, que é uma ideologia e uma direção maligna, direta de Satanás. Ele vai receber do Anticristo, o Anticristo vai receber da besta, que é o diabo, toda a autoridade que está nele para ele fazer sinais e prodígios. Assim como há um sentimento em Satanás de tomar o lugar de Deus, há uma inveja, um ciúme, um desejo, e ele, para chegar a esse ponto, ele copia tudo que Deus faz. Assim também ele vai copiar aquilo que nós chamamos de trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. O Anticristo é uma desses personagens que formarão a trindade maligna. Qual é a trindade maligna? Qual será a trindade maligna? Primeiro nós temos o próprio Satanás, também conhecido como o espírito do Anticristo, aquele que move, a besta, aquele que comanda as coisas espirituais. Depois nós temos considerado, lembrado como o filho, o substituto do filho, aquele que é chamado de Anticristo. E assim, ao lado, querendo colocar como uma terceira figura, nós vamos ter o falso profeta. O Anticristo sai de uma determinada localidade do mundo, que está apresentada em Apocalipse, no capítulo 17. E o falso profeta, que vai apoiar o Anticristo, vai ter também poderes sobrenaturais, ele sai da terra de Israel. E o texto de Gênesis 1, verso 1, em hebraico, afirma que os céus e a terra foram criados, sabendo Deus do início e fim delas, tanto do céu quanto da terra. E o interessante é que no primeiro verso da Bíblia em hebraico, não aparece a terra como um planeta, aparece a terra como Israel. E toda a história, toda a trama vai acontecer ali na terra de Israel, que é um estado pequeno. Quando você viaja para Israel, você vai andar ali em poucas horas, você vai chegar de um extremo a outro do país. É menor do que o estado de Alagoas. É um estado bem pequeno, mas extremamente importante, porque o Senhor diz que Ele plantou um jardim e chamou de Éden. E o retorno para este lugar seria a figura, o retorno para a vida eterna. O homem pecou e Deus agora vai estabelecer ou reestabelecer o seu modus operandi, trazendo frustração ao diabo. Ele vai usar no lugar onde o diabo acha que ganhou, ele irá usar aquele lugar para mostrar que ele perdeu. Amém? O plano original de Deus será mantido. Antes de continuar, acione aí os corações para que eu saiba que você está me acompanhando nessa manhã. O som está chegando legal, o áudio também. Amém? Então vamos lá. Quanto tempo durará o governo do Anticristo na Terra? Isso não diz respeito a uma escola específica. Obrigado pelos corações. Isso não diz respeito a uma escola. Você tem que entender que a Bíblia não é nenhuma dessas escolas escatológicas.
A Bíblia informa os fatos, a verdade que está no coração de Deus, que Ele quer que nós saibamos. Apenas aquilo que Ele tem como algo que nós deveríamos saber. As escolas são buscas de explicação desses temas. E todo o conhecimento de cada uma das escolas escatológicas, para quem não sabe do que eu estou falando de pensamentos que se transformaram em doutrinas em algumas igrejas. Eu estou falando de pensamentos de estudantes da Bíblia do passado, que se tornaram assim uma referência para refletir sobre o assunto. Estes homens que escreveram buscaram com todo afinco, com toda aplicação, a explicação desses fatos. Mas você não precisa necessariamente estar atrelado a uma delas, você basta ler e estudar a palavra de Deus. Não estou dizendo que você deve desmerecer, não, as informações que estão ali são preciosas, nós deveríamos usá-las e estudá-las até para saber refutar alguns sentimentos delas. Bom dia, Wellington, Deus abençoe você muito. Veja, o que nós temos aqui é uma participação do maligno de tal forma a desvirtuar a mente das pessoas. A Bíblia chama isso de sofisma. E o que é um sofisma? Shalom, Salim. Shalom, Talmidah. Olha só, o que é sofisma? O sofisma é um argumento filosófico, ou seja, é algo que é construído por mentes brilhantes, onde se prega uma mentira com cara de verdade. Nós temos geralmente um ponto que fica faltando. Bom dia, Alex. Um ponto que fica faltando nas afirmações, porque toda verdade se constrói em 3 pontos: uma verdade universal, uma verdade tirada da verdade universal e uma conclusão. Toda vez que nós precisarmos de um 4º ponto, nós podemos estar incorrendo uma mentira. A mentira precisa de disfarces mais elaborados, a mentira precisa de um conteúdo mais extenso, porque afinal de contas é mentira, e a pessoa que conta, ainda que inconscientemente, ela não está acreditando que ela está contando. Então, até que ela repita tantas vezes que seja possível acreditar na mentira que ela criou. Então vamos lá, um sofisma muito famoso. Jesus é Deus, amém? Amém, Ele está lá no céu e Ele é Deus. Jesus é filho de Maria, amém? Amém, Maria é a mãe de Jesus mesmo. Conclusão, Maria é mãe de Deus. Jesus é Deus, uma verdade universal. Maria é mãe de Jesus, uma verdade tirada de uma verdade universal. Maria é mãe de Deus. Isso fica difícil refutar, ou seja, combater, porque existe uma pincelada de verdade. Então, qual é o grande segredo do inimigo? O segredo do inimigo é falar uma meia-verdade, e uma meia-verdade é mentira. E eu disse a vocês, o maior sinal da apostasia, do abandono da fé, da mentira, da chegada do anticristo até nós, o tempo do governo dele, está exatamente na igreja. Apostasia significa abandono da fé primitiva, ou abandono da fé primeira, ou abandono da fé ortodoxa. Ortodoxia é guardar as coisas principais, valiosas, que guardamos desde o começo. Nós chamamos na teologia também de eixo da fé. Algumas coisas que estão na periferia da fé, elas podem alterar. Por exemplo, podemos construir uma igreja redonda, quadrada, oval, podemos colocar os crentes em bancos em cima, embaixo do altar, não faz diferença. Mas naquilo que é imutável, nós não podemos mexer. O Apocalipse então termina dizendo assim: olha, aquele que acrescentar alguma coisa a esse livro, lhe será acrescentado as promessas de Deus contra os inimigos do Senhor a esta pessoa. E se alguém retirar, será retirado dele do seu galardão. Então, quem coloca comete erro, quem tira comete erro. Houve uma época em que havia muitas discussões em Israel, e nós estamos falando do 3º século depois de Cristo, em torno de 280, próximo de 290. Um judeu entendeu que um rabino entendeu que toda aquela escritura precisava ser revisada.
Ele então se retira numa fuga que Jerusalém viveu, mas um ataque. Ele vai para uma cidade chamada Jana, onde ele diminui o número dos livros e ele aceita somente 22 como livros inspirados. Isso também aconteceu na igreja, e até o 17º, 18º século, os evangélicos ainda não aceitavam Hebreus, Judas, as cartas de Pedro, porque faltavam algumas evidências, e essas evidências foram completadas depois da Reforma Protestante. Então o que nós temos aqui? Nós temos a possibilidade de conhecer tudo que foi analisado, visto e revisto, e o inimigo, ele usa esse conhecimento para nos derrubar. A palavra de Deus diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E se você observar tudo, não só Jesus foi levado ao deserto, a igreja é levada ao deserto em Apocalipse capítulo 12. Israel passa pelo deserto, os homens de Deus passam pelo deserto. Jesus, Elias, Moisés, todos eles passaram pelo deserto. O deserto é uma grande escola de Deus para todos nós, porque o deserto é o lugar onde você gera dependência de Deus. Escreve isso. O deserto é importante porque ele gera dependência de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer assim: olha, quando estamos fracos é que somos fortes. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a nossa verdadeira força não está em nós. Quando nos tornamos muito fracos, nós oramos a Deus, nos tornamos dependentes totalmente dele. Isso faz com que essa dependência faça com que a ação de Deus na nossa vida seja mais acentuada. Logo, Deus agindo em nossa vida, o destino do nosso coração será em viver vitórias e bênçãos. Mas quando nós estamos fortes, ou nos sentimos fortes, nós podemos cair facilmente, porque estamos dependendo da nossa própria força. Por isso a Bíblia diz: cuidado, aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Pensa estar de pé. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque quem pensa estar de pé e ser imbatível é quem está se sentindo um momento de força. Mas logo o primeiro embate com o inimigo, você vai perceber que a tua força não é páreo para ele. A Bíblia diz que os anjos foram criados um pouco mais de força do que nós. Um pouco, mas a natureza deles é maior do que a nossa em alguns aspectos. Ok? Então vamos lá. O anticristo vai tentar derrubar cada um de nós, mas ele tem duas estratégias. Aqueles que são resilientes, que ainda persistem em servir a Deus, fazem tudo para servir a Deus, estes serão perseguidos. Aqueles mais fracos serão seduzidos. Vou repetir. Aqueles que são mais frágeis, eles serão seduzidos. Aqueles que estão em uma vida com Deus mais de guerra, de embate, serão perseguidos e mortos. E eu quero trazer uma mensagem para o Brasil hoje. Talvez você diga, eu mesmo às vezes penso, quem sou eu para profetizar para o Brasil? Mas olha, estamos muito próximos da volta de Cristo. E eu acredito que se estivermos certos, iniciaremos em breve um período de escândalos e muitos escândalos. Porque a palavra de Deus diz exatamente isso. A apostasia na igreja é um sinal da volta do Cristo. A apostasia é o abandono da fé primeiro, ok? Agora vamos pensar um pouquinho. Veja, se eu abandono a fé, o que vou fazer na igreja? Se a igreja é um lugar de fé, eu vou adotar outra fé. Uma igreja com fé necessariamente não é uma igreja verdadeira. Entende o que eu estou querendo falar? Uma igreja com fé não é necessariamente uma igreja verdadeira. Por isso eu costumo dizer, primeiro, não busque a igreja mais perto da tua casa, busque a igreja mais perto da Bíblia. Este é um ensinamento importante. Você conhecer a Bíblia vai fazer você olhar para os atos das pessoas. A palavra do nosso Deus diz assim: o meu povo perece por não conhecer as Escrituras, nem o poder. Nem as Escrituras, nem o poder de Deus. São duas coisas essenciais para um crente entender a fé. Agora veja, a fé pode estar firmada em desejos humanos, desejos carnais, sonhos passageiros, sonhos etéreos, sonhos pequenos, e a pessoa cheia de fé,
ela corre um sério risco, ainda sem Deus, de conquistar muita coisa pela sua fé, pelo seu impulso de buscar algo. Obviamente, Deus espera a fé, porque a fé é algo que o Senhor trabalha com ela. Enquanto Deus trabalha com a fé, o inimigo trabalha com a descredibilidade, com a descrença, com a falta de fé, com a dúvida, com o medo, com a angústia, tudo que não se pareça com Deus. O que alimenta o inimigo é pecado, o que alimenta o coração de Deus é amor pela verdade. Então se apega à verdade. Bem, o primeiro ponto é: irão cair diante disso, da palavra de Deus. O segundo ponto é: quem não segue a palavra de Deus, certamente irá cair em embaraços, em ciladas, em armadilhas desta vida. Então a palavra de Deus diz que nós devemos lutar para não cair nesses embaraços dessa vida. E qual é o embaraço dessa vida? Deixe-me dizer como você está próximo do fim. Embaraços desses tempos atuais é igual a busca de prosperidade, lembrando que a busca de prosperidade, apenas prosperidade. Há a promessa de Deus de nos abençoar, há a promessa de Deus de abrir portas, Deus quer nos dar o melhor dessa terra, quer, mas Ele precisa fazer um trabalho em nós. Ele precisa nos levar para o deserto, Ele precisa que você seja fiel no deserto, porque aquele que é fiel no pouco, Ele coloca no muito. Mas os crentes estão cortando esse caminho, indo direto para o fim, onde querem o prêmio dessa vida. Aí eu pergunto a você: uma igreja que está buscando as coisas dessa terra, ela está sonhando com o céu? A resposta é: não parece, está buscando o céu. As pessoas que se embaraçam com as coisas desse mundo estão pensando em morar no céu? De maneira nenhuma, porque para morar no céu você tem que ter uma outra condição: se parecer com o céu. Sabe, queridos, aqui em nossa igreja nós temos um estudo para lembrar ao indivíduo o que ele, começamos esse estudo recentemente, mostrar à pessoa o que ele será se ele aceitar estar em uma igreja batista. Porque existem comportamentos que nós temos e que acreditamos estão ligados à verdade. O indivíduo tem que pensar se ele aceita viver dessa forma. Bem, o Senhor deixou isso na Bíblia, não fui eu quem escreveu a Bíblia. Então aquilo que está na Bíblia deve ser aceito por aquele que está desejoso de entrar no céu. Se você quer morar no céu, leia a cartilha de Deus e diga se você está disposto ou disposta a obedecer essa cartilha. E nos tempos que nós estamos vivendo, a palavra de ordem é criar pontes. Existe um abismo cultural entre nós, existe um abismo temporal, existe um abismo cultural, temporal, espiritual, material, tudo entre aquilo que a Bíblia fala e aquilo que nós vivemos. Mas se você disser no seu coração: bem, eu vou lutar para ser igual a isso, porque a Bíblia não é um livro que conta histórias, a Bíblia é um livro que fala de princípios e valores. Se você entender os princípios e valores, você corre um sério risco de encontrar o caminho da salvação. A palavra evangelho significa recompensa da boa nova. E qual é a boa nova? A boa nova é: Jesus venceu a morte. E para você vencer a morte, você tem que copiar os atos e obras de Jesus. Se você não está pronto para isso na terra, você não estará pronto para habitar no céu. Então eu teria que dizer uma verdade enorme para você: aquele que não busca ser igual ao Cristo não sobe, porque você tem que ter paixão pela palavra, amor, entrega, confiança. Existem muitas coisas na Bíblia que são realmente aparentemente difíceis de cumprir, como por exemplo, um novo mandamento vos dou. Esse que eu vou citar aqui agora é um sinônimo de apostasia, porque as pessoas lembram o texto, mas lembram o texto incompleto. Então vamos lá. Os mandamentos de Deus, eles podem se resumir em apenas um, conforme diz Hillel, professor de Gamaliel, professor do apóstolo Paulo. Ele disse: tudo na Bíblia se resume em amor. Se você conseguir amar as pessoas como Deus mandou, então você estará cumprindo toda a lei. O resto é explicação da lei, é explicação do amor. Sabe, queridos, existe algo muito forte na questão do amor, porque o amor não opera o ódio, o amor não opera o ciúme, o amor não opera a traição, o amor não opera a mentira, o amor não opera
o ciúme de morte, o desejo de matar porque não pode ter. O amor protege, guarda, liberta, salva e une as pessoas. Mas o nosso Deus é amor. Se você deseja um dia morar no céu, você tem que aprender a amar, porque o amor se manifesta em algumas formas interessantes, como por exemplo, o perdão. Eu ouvia um químico dizer o seguinte: existe uma fórmula de se acrescentar ao átomo mais força, mais potência. E quando esse átomo, alimentado com tudo aquilo que ele pode ser alimentado, chega ao ápice das suas possibilidades, eles acrescentam o prefixo per. Então, por exemplo, permanganato é o excesso, ou chegamos ao limite de potência colocada nesse átomo. Então, o prefixo per significa excesso ou tudo que se pode fazer por aqui. Existe uma palavra na Bíblia que fala de amor, chamada perdão. O perdão, então, é um excesso de amor, é o quanto você pode colocar nesse átomo chamado amor, o quanto você pode injetar amor para relevar um ato falho de alguém. Só perdoa quem consegue potencializar o amor. Perdoar é encher, colocar, jogar, amontoar o máximo de amor, carinho, paciência. Isso é perdoar. Quando o Senhor Jesus nos perdoou, Ele colocou tudo que podia ser feito por nós. E Ele vai ao limite de tudo. Ele vai à cruz do Calvário. As pessoas às vezes dizem: não pedi para Ele morrer por mim, não pedi para nascer também. Eu também não pedi. Mas é uma tolice se você descobrir que existe, nasceu e existe, e negar aquilo que pode te fazer bem para a eternidade. Concorda comigo? É uma estupidez. As pessoas também dizem: bem, você usa a Bíblia para falar disso, mas a Bíblia é um livro, papel aceita tudo. E eu digo: é verdade, eu concordo com quem diz isso, papel aceita tudo. Mas vamos pensar, eu pego um papel, escrevo uma alvará de soltura, chego na delegacia e dou para o delegado para ele soltar o meu parente. Ele vai rir da minha cara, vai rasgar o papel, ele não vai me prender, porque não há autoridade nenhuma no meu papel, na minha letra, na minha pessoa. Não há nenhuma autoridade naquele que não é juiz para fazer isso. Mas se vai um documento assinado por um juiz, ele abre a cela e solta o pior bandido possível. Se eu pego o papel, então veja, o papel aceita tudo, mas nem tudo que está no papel tem o mesmo poder e autoridade. Agora eu pego esse papel e faço um desenho. Por melhor que saia esse desenho, eu assino lá embaixo meu nome, e as pessoas não vão querer comprar, pendurar na parede de sua casa, não vão querer gastar as suas moedas com isso, porque eu não tenho fama nisso. Mas se Leonardo da Vinci rabiscou o papel e não parece com nada, apenas um rabisco, mas tem a assinatura dele, vale milhões, porque o papel aceita tudo, mas nem tudo que está no papel tem o mesmo valor. O papel aceita tudo, mas nem tudo que está no papel tem a mesma autoridade. O papel aceita tudo, mas nem tudo que está no papel tem o mesmo valor. Deus não escreveu uma só linha da Bíblia, mas Ele citou, inspirou, revelou, iluminou homens para escrever. Logo, essas palavras são dele. Passaram céus e terra, e a palavra dele não vai passar, porque Ele tem poder para dizer isso. Se Ele tem poder para dizer isso, então eu obedeço. Jesus Cristo disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Depois Ele disse: portanto, ide pregar o Evangelho. Então perceba, todo o poder foi dado no céu e na terra. Sobrou poder para você mudar isso? Não, todo o poder está com Ele. Então, ainda que eu seja um pastor muito antigo, muito estudado, cheio de coisas desse tipo, o poder que está em mim é nada, porque o poder vem dele. Eu costumo dizer que se eu prego bem, foi Deus que usou. Se eu prego mal, fui eu que não dei lugar a Deus. Então, nas duas coisas eu não tenho motivo para me sentir orgulhoso, nem prepotente, nem me achar, porque se foi Deus, qual é o mérito meu? Então eu costumo me chamar de torneira. A torneira não dá água. Se ela não estiver ligada a um cano na caixa d'água e alguém não abastecer a caixa d'água, não haverá água. Eu sou a torneira, você também. Tudo que vem de Deus sobre você não foi você que gerou, foi Deus que gerou em você. Torneira não dá água. Tire a água da caixa e faça o teste. Se sair água, você me conta, porque eu nunca vi. Torneira não dá água.
Se não houver uma corrente forte para chegar até a caixa d'água, você simplesmente não terá água. A igreja que faz isso com Deus é uma igreja que está vivendo as igrejas do Apocalipse, apresentadas no capítulo 2 e 3. Eu sei das suas obras e sei que você não está nem um pouco interessado em baixar o seu coração para a humildade. E o Senhor escreve à igreja de Laodiceia, que é a última igreja da geração do fim. Ele diz: você é morna, você não está quente nem frio, morno. Estou a ponto de vomitar-te. Eu gosto sempre de dizer uma coisa: Deus ainda não vomitou, então você tem uma chance. Mas o que é um crente morno? É um crente em dúvida se ele quer ir para o céu ou ter um palácio aqui na terra. Se ele quer morar com Deus ou se ele quer morar ao lado da casa do Fernandinho, do Juninho, do jogador famoso de futebol, Romário, Bebeto. Você quer morar no céu ou quer morar ao lado de um jogador famoso? Eu não sei ainda, pastor. Então, enquanto você não decide, Deus vomita você da boca dele, porque ele não está interessado nesse tipo de discussão. Você quer morar no lugar onde as ruas são de ouro? Porque uma rua de ouro significa que todos os habitantes daquele lugar veem o ouro como algo sem valor, para pisar mesmo. Diferente desse mundo onde as pessoas veem tudo que tem valor como algo que eu desejo. Todos os nossos sonhos revelam onde está o nosso coração. Que a Bíblia diz: onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. O nosso tesouro aqui na terra, o nosso coração fora do céu. E se você está fora do céu, você pode estar na igreja que você não será lembrado por Deus. Porque a igreja não é a porta para o céu. A porta para o céu se chama Yeshua. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ele está falando de 3 portas no tabernáculo. Então Jesus é a porta, ninguém entra sem passar por ele. Bem, nós temos que entender que o nosso livro de membros, o rol de membros, não é um livro da vida. Quando você tem o seu nome ali na igreja, como pastor, presbítero, bispo, ancião, pai, apóstolo, seja quem você for, aquele livro não é o livro que o Senhor vai ler lá no céu. O livro que o Senhor vai ler lá no céu se chama livro da vida. Só Ele tem poder para abrir e para escrever o que está nele. Então preste atenção. A apostasia é o sinal de Deus para o Filho de Deus. Nós estamos agora prestes a viver o maior número possível de escândalos, porque estamos muito próximos do fim. Prepare seu coração, porque virão escândalos verdadeiros e falsos contra aqueles que são nocivos ao inimigo. Mentiras serão levantadas. A inteligência artificial, que parece ser a mente do espírito do anticristo, que cria tudo para confundir todos, irá mostrar cenas que não existiram, pastores e crentes fazendo coisas que nunca fizeram, para convencer você e a mim. E muitos irão se convencer. A palavra do Senhor diz que pelo aumento da violência, o amor de muitos se esfriará. Então prepare-se para o escândalo daqueles verdadeiros servos de Deus que serão escandalizados. Não serão motivo do escândalo verdadeiro, mas eles serão escandalizados, e o escândalo deles será apresentado na primeira página do jornal. Mas também o inimigo já tem os seus agentes dentro da igreja, desde apóstolo até diabo. Eles já estão lá infiltrados, pastoreando igrejas, e eles estão prontos para ordens do Satanás. Façam tudo o que eu ensinei para vocês. Eles vão adulterar, prostituir, roubar, matar, e o mundo vai botar isso na primeira capa do jornal. E você que está na igreja, que vai ser um motivo de escândalo para o mundo, vai se perguntar: qual é a igreja verdadeira? E você não vai saber. Por isso eu digo mais uma vez: não procure a igreja mais perto da sua casa, procure a igreja mais perto da Bíblia. Que Deus abençoe você com toda a sorte de bênçãos. E esse estudo é o 10º estudo, se não me falha a memória. Nós ainda temos mais 8 para falar da volta de Jesus. Deus te abençoe. Shalom. Até amanhã, se Deus permitir.